Oi, bom dia, gente. Hoje é sexta-feira 13 aí pro nosso azar. Tem a tempestade Fred chegando aqui no sul da Flórida nesse final de semana, viu? E os Estados Unidos se tornaram um país muito mais diversificado nessa última década. Isso segundo o censo americano. Vamos lá, café prontinho, bom dia acontece, tá começando? Vem, me acompanha? Olha, segundo o censo americano, nessa última década, os Estados Unidos viraram um mix, aí uma mistura. O país ficou muito mais diversificado. A população latina cresceu 23%, a asiática aumentou 36%, enquanto a afro-americana subiu 6%. Olha, na contramão, a população branca e não latina diminuiu 2,6%. Apesar dos números apontarem para um aumento dos vários grupos aí, no geral, o crescimento populacional no país ficou em marcha lenta, gente. Olha, nos últimos 10 anos, a população cresceu só 7,4%. É o ritmo mais baixo em quase um século. E esse ritmo reduzido aí teve como causa a queda na imigração e o declínio na taxa de natalidade. Hoje, as 5 maiores cidades em população aqui no país são Nova York, Los Angeles, Chicago, Houston e Phoenix. E olha só que curioso, tem uma comunidade de aposentados aqui na Flórida chamada The Village. É a área que mais está crescendo no país inteiro, viu? Gente, olha, esse censo é importante porque mostra os estados aí que cresceram e os que diminuíram em número de população. Isso vai redefinir politicamente o número de lugares nas assembleias estaduais e também no Congresso para a próxima década, para os próximos 10 anos. Vamos falar de Fred, vamos falar da tempestade? Olha, continua como depressão tropical, tá passando por Cuba com ventos de 55 km por hora. O cone da tempestade deve atingir Key West entre hoje e amanhã. Ainda é esperado que Fred ganhe força e volte a ser aí uma tempestade tropical no máximo até amanhã, antes de atingir o sul da Flórida com ventos de 62 km por hora. A chuvarada de ontem, com inundações em várias partes aqui do sul da Flórida, com madrugada de muitos trovões, foi provocada por um sistema de baixa pressão de nível superior que foi empurrado por Fred. Olha, no final de semana agora, a partir de hoje, vem mais chuva e mais vento. Segundo os especialistas, Fred está seguindo aí uma rota mais a oeste da costa da Flórida, pelo mar, pelo Golfo do México. Só que mesmo assim, os efeitos aí desse mau tempo vão ser sentidos aqui sim, viu? Em várias partes do sul. Se prepara, vem vento, chuva forte, risco de inundação, tem até alerta de tornados isolados. É um risco pequeno, mas existe, eles estão fazendo esse alerta de tornados, então cuidado, gente. Olha, agora é oficial, como a gente falou ontem, o FDA anunciou a terceira vacina só para pessoas imunocomprometidas e para pessoas transplantadas também, viu? E São Francisco anunciou aí que pessoas não vacinadas estão proibidas, gente, de entrar em restaurantes, bares, clubes noturnos, academias, concertos, teatros, vários lugares, isso sem prova de vacinação. Nem mesmo exames de Covid negativo vão ser aceitos, viu? A opção é vacina ou vacina. Os funcionários desses locais aí fechados vão ter até outubro para tomar as 2 doses das vacinas e não correr o risco de perder o emprego. A medida é bem parecida com a de Nova York, que foi na uma semana anunciada. Aí Nova York disse que também apenas pessoas vacinadas poderiam frequentar aí lugares fechados. A diferença é que Nova York está aceitando pessoas com uma dose só da vacina. Já São Francisco não, viu? Tem que estar aí totalmente vacinado com as 2 doses. Essa nova regra entra em vigor em Nova York no dia 16 de agosto, enquanto em São Francisco entra em vigor no dia 20 de agosto. Polêmico, hein? No Brasil, o Ministério da Saúde admitiu que tem aí 9,5 milhões de doses da Coronavac e da Pfizer paradas em depósitos. O Ministério prometeu distribuir 3,5 milhões de doses nesse final de semana aqui para estados sem vacina, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Ontem a Pfizer entregou 1 milhão de vacinas ao Brasil pelo 3º dia consecutivo. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou aí o fim do auxílio emergencial em outubro. Essa ajuda financeira à população aí que foi criada durante a pandemia vai encerrar antes do início dos pagamentos aí do novo programa social, o Auxílio Brasil. Esse programa aí é o substituto do Bolsa Família. Entra em vigor em novembro, mas o valor ainda não foi anunciado.
E o Pentágono acelerou aí a retirada dos soldados americanos, dos diplomatas e de funcionários das embaixadas do Afeganistão. Essa decisão foi anunciada depois que o Talibã conquistou ontem duas importantes e vitais cidades aí do país, a Kandahar, que é a segunda maior cidade do país, e Herat. Olha, o motivo dessa pressa toda aí dos americanos é a previsão de que o governo afegão vai ser derrubado aí pelo Talibã até no máximo 30 dias. Olha, paralelo a isso, está acontecendo no Catar, na Península Árabe, uma tentativa aí de negociar um cessar-fogo entre o Talibã e o governo afegão. Só que olha só, ontem as autoridades afegãs ofereceram aí ao grupo islâmico total poder. Pois é, cheque mate aí para o governo afegão, né? Gente, olha, o número de imigrantes ilegais na fronteira do México com os Estados Unidos bateu novo recorde. Pouco mais aí de 212 mil pessoas. É o maior número em 2 décadas. É um problemaço aí para o governo Biden que ele vai ter que resolver, né? E um novo estudo publicado ontem no jornal Energy Science, feito aí por pesquisadores da Universidade de Stanford, apontou que o hidrogênio, que é o combustível limpo aí, o ecologicamente correto do futuro, não é tão limpo assim e nem tão ecológico assim, viu? Pode emitir mais gases de efeito estufa do que o carvão, que é um combustível fóssil que é condenado hoje. Olha, a maior parte do hidrogênio usado hoje é extraído do gás natural, um processo aí que requer muita energia e emite grandes quantidades no ar de gás carbônico, que é o CO2, um gás aí de efeito estufa que é encontrado na fumaça dos carros, das fábricas, por exemplo. Pois é, ou seja, não é zero emissão de gás. O projeto do presidente Biden de infraestrutura de 1,2 trilhão de dólares, que foi aprovado essa semana agora, inclui verba para energia limpa, entre elas o hidrogênio. Gente, quem é que lembra aí do filme Campo dos Sonhos com o ator Kevin Costner? Lembra desse filme aí? Foi um filme de beisebol num campo de milho em Iowa. Foi para jogadores fantasmas fazerem aí sua última partida. Lembra disso daí? Então, esse campo de beisebol numa plantação de milho foi palco ontem à noite de um jogo de verdade entre os Yankees e o White Sox. Olha, 32 anos depois do filme, o time de Nova York enfrentou o time de Chicago num jogo de verdade. E o ator Kevin Costner estava lá, viu? Acompanhou tudo. Junto com ele, 8 mil convidados, alguns que ganharam bilhetes aí na loteria e outros que desembolsaram até 4.500 dólares só para ir lá, só para assistir essa partida aí da temporada tradicional de beisebol em Iowa. Olha, os jogadores usaram roupas antigas para entrar aí no clima e prestar também uma homenagem a esse filme que foi um tremendo sucesso. Foi uma partida de tirar o fôlego, o White Sox ganhou. Olha, gente, tem vídeo na internet, tá bem legal, dá uma olhada, viu? É bem bacana. E hoje é sexta-feira 13, tem aí a tempestade Fred chegando, mas se não chover hoje à noite, não esquece, tem ainda uma chuva aí de meteoros, ela tá acontecendo nos últimos 3 dias, é a chuva de meteoros, que é conhecida também como chuva de estrela cadente. Tá acontecendo nos últimos 3 dias e hoje também. Olha, não esquece, faz um pedido, tá? Gente, site acontece.com, mais notícias, mais informação, dá uma olhada. Eu sou Ruth Oliveira Arias, bom dia, bom final de semana e até segunda.